Eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Este é o Evangelho que nós queremos nos inspirar para transmitir a palavra do Senhor ao nosso coração. Hoje é a última mensagem da série Cristo, Esperança em Tempos de Crise. Nós já ministramos 3 mensagens anteriormente e agora nós vamos encerrar esse tempo agora de ministração. O Evangelho de Lucas 13, de 1 a 9 diz: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, por que deixá-la continuar, tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Eu pergunto para você, em cima deste evangelho, podemos dizer que há alguma coisa positiva nesta crise do coronavírus? Será que nós podemos dizer que há alguma coisa positiva? Eu ouvi do filósofo, escritor, conferencista Leandro Carnal uma vez, ele dizendo que nesses tempos de crise, nos tempos de guerra, nós sempre vamos encontrar histórias de pessoas que são abjetas, pessoas que são covardes, pessoas que são desumanas. E também vamos encontrar histórias de pessoas que, nas suas atitudes, se tornam heróis no tempo de guerra, no tempo de crise, no tempo de aflição. Nesta crise que a gente está passando, é muito fácil a gente já começar a ver essas histórias desses dois lados. Pessoas que, por exemplo, continuam em tanto sofrimento e mortes por causa dessa crise. Pessoas estão ainda fazendo corrupção nesse mecanismo para atender hospitais, para atender novos hospitais que estão sendo abertos para tratar os pacientes de Covid. Mas também, por outro lado, nós encontramos histórias de pessoas que têm dado até a sua própria vida em prol do outro neste momento de crise. Por exemplo, são os profissionais de saúde que estão na frente do tratamento dessas pessoas que estão com a Covid-19. Mas eu pergunto, há alguma coisa positiva que nós podemos ver na crise do coronavírus? No domingo passado eu disse que Deus é soberano. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mesmo nessa crise do coronavírus, nós temos o propósito de Deus se manifestando. Nós temos o propósito de Deus agindo em toda essa situação. Mas eu penso que há, sim, uma coisa positiva em toda esta crise que nós estamos passando. É porque esse tipo de crise que o mundo está enfrentando, que o Brasil está enfrentando, é um tipo de crise que mexe com as pessoas. Deus, ele utiliza também esta situação tão terrível que a gente está passando para fazer as pessoas se despertarem.
Às vezes nós estávamos vivendo sonolentos, nós estávamos vivendo no nosso estilo de vida, na nossa lógica de proceder, de se relacionar com as pessoas, nós estávamos vivendo desta forma, assim como que acomodados, mesmo que às vezes que sonhando, mas sem ação, sem renovação de vida. E de repente veio a crise, de repente veio essa situação difícil que acometeu a todos nós. E agora, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, então nós fomos despertados espiritualmente e despertados emocionalmente. Esse para mim é uma das coisas positivas desta crise do coronavírus, dessa crise que nós estamos enfrentando. Não tenho dúvida nenhuma que este momento de crise mexeu com as nossas estruturas, com a nossa vida, com a nossa existência. A crise, então, ela veio para despertar. Com base neste evangelho que acabamos de ler, onde Jesus é indagado sobre a morte trágica de algumas pessoas, e depois quando Jesus fala a parábola da figueira, que estava estéril, nós podemos ver que um dos objetivos, o objetivo maior de Jesus, através da sua maneira de proceder, através do seu ensino, é fazer com que as pessoas reagissem. Quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, o objetivo de Jesus é que essas pessoas sejam tocadas, sejam mexidas dentro delas, e assim elas tomem a consciência e a atitude de que elas precisam se voltar para Deus. Então sempre com a fala de Jesus, com as atitudes de Jesus, com o ensino de Jesus, Ele quer que as pessoas se convertam da sua maneira equivocada, alienada de viver, e possam redirecionar as suas vidas para a vontade de Deus, para aquilo que Deus realmente espera delas, para aquilo que Deus quer que elas realmente vivam. Segundo o texto do evangelho de hoje, lá em Lucas capítulo 13, há dois campos da espiritualidade que foram despertados. Eu citaria, um é o arrependimento. Está claro para mim nesse texto, inclusive a palavra arrependimento, ela aparece mais de uma vez. O Senhor quer que as pessoas que estavam indagando a Jesus sobre acontecimentos trágicos, essas pessoas elas pudessem então entender que o mais importante na vida, no momento de crise, no momento de dor, no momento de aflição, é a gente se arrepender da forma que a gente estava vivendo. O outro despertamento é o despertamento para frutificar. Está bem claro na parábola da figueira. Então, em tempos de crise, nós somos despertados para o arrependimento. As pessoas chegaram para perto de Jesus e fizeram a seguinte indagação. Alguns comentaristas acham que algumas pessoas, quando trouxeram essa informação, essa notícia, de que Pilatos havia matado pessoas que estavam oferecendo sacrifício, e o sangue dessas pessoas mortas se misturaram com o sangue do sacrifício. E aí, quando as pessoas trouxeram isso, alguns comentaristas defendem que ali havia uma estratégia de pegar Jesus numa falta, de que Jesus realmente pudesse fazer a partir dali uma resposta que defendesse uma ação contra o Império Romano, no caso na figura de Pilatos. Mas o certo é que Jesus foi indagado. E a indagação é a seguinte, gente. A indagação é a seguinte. Essas pessoas que morreram, elas morreram tragicamente por causa do pecado delas? Elas morreram porque elas realmente não estavam em comunhão com Deus, e isso fez com que elas sofressem, por exemplo, uma torre que caiu em cima delas, e 18 pessoas foram vitimadas por aquele acidente? Afinal de contas, essas pessoas elas estavam em pecado? A indagação seria a mesma coisa que nós hoje disséssemos que se as pessoas que já morreram, vitimadas pela Covid-19, que já são no Brasil, mais de 22 mil pessoas, estas pessoas, elas são mais pecadoras por terem sido vítimas do que aquelas pessoas que foram infectadas pelo vírus e elas conseguiram se curar, elas conseguiram se restabelecer, ou nem tiveram algo que afligisse elas, que necessitasse até delas irem ao hospital. Essas pessoas que já morreram,
essas mais de 22 mil pessoas, elas eram mais pecadoras? Aí Jesus dá uma resposta. E a resposta de Jesus, sempre ela é surpreendente. A resposta de Jesus nunca fica só no fato da pergunta, no fato da questão. A resposta de Jesus é muito mais ampla. Aí Jesus responde para eles e diz assim: olha, vocês estão preocupados com o pecado dos outros? É? Pois eu digo a vocês, que se não se arrependerem, todos vocês, se não se arrependerem, vocês também irão perecer da mesma forma do que aqueles que foram vitimados por essas duas tragédias. Jesus, ele amplia, e ele diz: vocês já se arrependeram? A vida de vocês está na direção de Deus? Ei, acorde! A vida de vocês está na direção de Deus? As 22 mil pessoas que morreram da Covid não foram nenhum de vocês, porque senão vocês não estariam me assistindo agora, acompanhando esta live. Vocês estão com vida, mas vocês não são melhores do que essas 22 mil pessoas que já pereceram. E a pergunta que Jesus coloca, eu quero trazer para o teu coração essa noite é: você já se arrependeu? Você já tomou um acerto com Deus? A sua vida já está redirecionada para aquilo que Deus espera de você? Ou você, diante dessa crise brutal, você continua dormindo? Você continua sem entender? O seu coração está em Deus? Você está vivendo segundo a vontade de Deus? Olha, se você ainda não pensou nisso, se apesar de tanta gente estar morrendo, isso, quem sabe, é um alerta, quem sabe não, eu creio que é um alerta de Deus, para que você compreenda que a sua vida precisa passar por uma renovação de atitude em todos os segmentos, em todos os aspectos da sua maneira de viver. Não dá para continuar. Algumas pessoas dizem: ai, que acabe logo essa pandemia. Meu Deus, às vezes eu fico pensando: Senhor, não acaba ainda, enquanto essas pessoas não se arrependerem, pelo amor de Deus. Sabe? A pergunta que eu te faço, e é essa que Jesus fez para os seus interlocutores, a pergunta que eu te faço é: teu coração já está em Deus? Teu coração já está na vontade de Deus? Já está vivendo dessa maneira? Se está vivendo, glória a Deus. Você já pode passar pela pandemia. Seja qual for o desfecho dela, você já é mais que vencedor. Você já é uma pessoa que será muito abençoada por todo esse tempo difícil que a gente está passando. Esta crise, ela também está nos chamando para o despertamento para frutificar. A parábola que Jesus conta logo a seguir é a parábola da figueira. E eu acho que você entendeu bem a parábola. O dono de uma terra chegou lá, tinha uma figueira. Todo ano ele ia lá, não dava fruto. Todo ano ele ia lá, não dava fruto. E aí, o dono da terra disse para o seu agricultor, e falou assim: olha, tira essa figueira daí, corta ela, tira ela do meu terreno, ela não dá frutos, e ela está conseguindo, ela está pegando ainda a energia, o alimento, o vigor daquelas outras plantas, então corta e planta outra coisa no lugar dela. Aí o agricultor veio e disse: não, mestre, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar de novo aqui a terra ao redor dela, vou fazer mais um preparo aqui, vou colocar mais adubo, e nós vamos dar mais um ano. Se quando o senhor voltar aqui, ela tiver dado figo, beleza, continua, resolvemos o problema. Mas se ela não der figo, então aí sim, o senhor pode cortar. E aí, diante dessa parábola, eu pergunto para você: para quê? Para que uma figueira, se não há figos? Para que uma vida estéril, sem criatividade? Para que uma vida cristã sem seguir praticamente o Senhor Jesus? Sem tratar o Evangelho de forma prática na vida da gente? Para que uma igreja que se diz cristã, sem dedicação ao reino de Deus? Só louvores, orações e sem a prática, sem a intervenção na sociedade, sem o testemunho diaconal, sem um posicionamento diante dos reinos das trevas que nos cercam, do reino do anti-reino que está tão presente na nossa sociedade. O triste, meus irmãos e minhas irmãs,
é viver uma vida sem nos percebermos que nós estamos sem crescimento, que a gente não está frutificando, que não estamos avançando, que não estamos melhorando. Isso é triste demais. A gente continuar a nossa vida, a gente ir envelhecendo, sem a gente realmente frutificar. E para não cairmos nesse risco de uma vida infrutífera, nós precisamos perguntar: qual tem sido os nossos valores? A pandemia veio nos tirar algumas coisas que nós gostamos. Aqui em Salvador, por exemplo, o baiano gosta muito de praia, não é? O baiano gosta muito de praia. Nós fomos tirados esse prazer da gente ir para a praia, pegar um sol, dar aquele mergulho gostoso, não é? Nós fomos tirados da nossa convivência com outras pessoas, né? Nossos amigos, nossos parentes mesmos. Aquelas pessoas que têm prazer em vir ao templo do Senhor, para a comunidade, o templo que a comunidade se reúne, né? Mas a necessidade da presença do outro é tão importante, mas isso, momentaneamente, nos foi tirado. Mas apesar das coisas que a gente gosta ter sido tirado da nossa vida, a pergunta é: quais são os nossos valores de vida? Coisas que apreciamos não são nossos valores. Coisas que gostamos de fazer não quer dizer que é os nossos valores. E que estas coisas vai nos levar a uma felicidade plena, a uma realização na vida. Os interesses, essas coisas que eu citei, por exemplo, elas nos dão um gás para a gente viver com mais contentamento. Mas essas coisas não são valores que nos levarão a uma felicidade realmente que construa de forma plena e de forma realizável. A cultura da nossa geração, ela é marcada pela confusão do valioso para aquilo que é útil. Às vezes a gente esquece de entender o que é o valioso, e aí a gente deixa de investir no valioso e a gente investe no que é útil. A crise da nossa geração é a confusão de entender o que é o bom com o que almejamos ou cobiçamos. O bom nem sempre é o valorizado, mas aquilo que nós almejamos, aquilo que está na nossa cobiça. A confusão da felicidade com o bem-estar. Nós queremos muito bem-estar, nós queremos estar bem, nós queremos sentir bem. Mas nem sempre esse estar bem é o que nos leva plenamente à felicidade. A mensagem que nós trazemos é: pare de confiar em si mesmos e voltem-se para Deus. Em Deus é o nosso lugar seguro. É em Deus que nós vamos encontrar o bom, o valor para a nossa vida. Arrependimento é perder coisas passageiras e receber as realidades espirituais infinitas de Deus. Um exemplo do que é se arrepender. O que é se arrepender para frutificar? Se voltar para Deus. E o Paulo diz lá em Filipenses 3, 7 a 8: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Isto é arrependimento. Isto é alinhar-se a vida na direção de Jesus Cristo. É deixar essas pequenas coisas em prol de uma vida frutífera, uma vida verdadeira, na comunhão, na presença do Senhor Jesus. Eu espero que seja esta a sua decisão esta noite.